Olá, meus amigos. Muito bom dia. Deus abençoe a vocês todos, seus respectivos familiares. Olha, todos os dias nós vimos aqui trazer para vocês uma palavra, um pensamento, uma ideia que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então, quando uma pessoa recebe essas palavras e deixa-as caírem em seu coração, elas são absorvidas e colocadas em prática, materializadas na obediência, que é a palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Então, naturalmente, sem forçação de barra, as coisas vão mudando na vida de quem ouve. Porque quem ouve a palavra de Deus e coloca em prática, mostra que ama a palavra de Deus. E quando a gente ama a palavra de Deus, a gente ama a Deus. Só isso. Só isso. Quem ama a palavra de Deus não é amar pura e simplesmente com sentimento, não, mas amar com a inteligência, com o raciocínio, com a razão, com o intelecto, com o querer do seu espírito, com a sua alma. Esse é o amor que Deus deseja de cada um de nós. Ainda falando sobre a palavra, nós falamos ontem sobre algo extremamente glorioso e poderoso que nós aprendemos nessa história de Gênesis, na novela de Gênesis. Vocês devem ter visto, observado o seguinte, que Judá, filho de Lia com Jacó, o quarto filho, ele não foi o primogênito. O primogênito foi Rúben. Mas Deus havia escolhido Judá como o primogênito. Ninguém sabia disso. Nem ele sabia disso. Mas Deus o havia eleito como o primogênito, porque ele viria a ser o leão da tribo de Judá. Dele nasceria o Salvador, Jesus Cristo. Mas isso não significa dizer que Judá levou uma vida boa, uma vida de caminhos floridos, planos, não. Ele gemeu, ele sofreu, ele urrou, ele casou com uma mulher, ele perdeu os 2 filhos que gerou com essa mulher. A mulher morreu também. Ele ficou sozinho, ficou viúvo. E ficou o 3º filho. O 3º filho estava lá com ele. Mas o que nós verificamos na história de Judá? Nós constatamos que, apesar dos pesares, apesar das suas fraquezas, falhas, seus pecados, apesar do que ele era, ele tinha algo que agradou a Deus, que agradava a Deus, e que Deus se agrada também de nós. Deus vê, avalia você, a mim e a cada ser humano pela resposta que cada um de nós dá para ele em relação à sua palavra. Porque Deus é palavra. E ele está buscando pessoas que honrem a sua palavra. Não que amem apenas, que beleza, que lindo. Não, mas que concorde com ela e a pratique. Que é o que todo ser humano quer, não é verdade? Você verifica, por exemplo,
Quando ele ficou só, Judá foi buscar uma mulher, porque ele estava, digamos assim, subindo pelas paredes. E ele foi procurar uma prostituta. E o que aconteceu? Quando a Tamar, que tinha sido rejeitada por ele, tinha sido excluída da família, soube que ele estava na cidade, ela se vestiu como prostituta para atraí-lo. Para quê? Para que ele viesse gerar dela um filho, para que ela pudesse estabelecer a sua vida com Abraão, com Isaac, com Israel, através de Judá. Ela queria entrar na família, ela tinha conhecimento de quem era Abraão. Então ela queria se agregar à família de Abraão através de Judá. Por isso ela não abriu mão desse direito, desse privilégio, e se dispôs como uma prostituta, porque queria se aparentar com Judá e poder gerar filhos e ter garantia da sua vida futura. Ora, Judá, que estava, digamos assim, subindo pelas paredes, você que me ouve entende o que é isso, muito bem, nem preciso explicar. Judá foi para ela e disse-lhe: deixa-me deitar contigo. E ela disse: a troco de quê? Por que eu vou dar o meu corpo para você? E Judá então disse: olha, ele não está com dinheiro, não tinha nada no bolso. Ele falou: eu mando um cabrito para você, do meu rebanho. Ela falou: tá bom, tá bem, o preço é esse, você me dá o cabrito, eu te dou o meu corpo. Mas cadê o cabrito? Ah, não, eu vou mandar. Não, então você tem que me dar uma garantia de que vai enviar esse cabrito para mim. O que você tem aí que pode me dar? Então ela mesma disse, ele perguntou para ela: o que eu vou te dar para que a gente possa ter um relacionamento sexual? Aí ela disse: me dá o teu selo, o teu cordão e o teu cajado como garantia, como penhor de que você vai cumprir a sua palavra e mandar o cabrito para mim depois. Esse foi o trato. E aconteceu exatamente isso. Ele a deu o selo, o colar e também o cajado. Então foi a garantia que ela tinha que ele estava digamos, aparentando com ela sem ele saber. E Deus, obviamente, que sabe de todas as coisas, que foi Deus que inspirou a Tamar a fazer aquilo. Deus fê-la frutífera, fértil, e ela gerou o filho de Judá naquele dia. Mas o que nós aprendemos é que, apesar dos pesares, Judá cumpriu com a sua palavra. Mais tarde mandou o cabrito, mas ela já tinha sumido, já tinha desaparecido, porque queria ficar com o penhor até o momento em que a criança nascesse e pudesse cobrar dele. Sabe, minha amiga
E, meu amigo, nós estávamos conversando agora no café sobre esse assunto. A gente nota, então, e é isso que eu quero passar para você, a gente nota, então, que Deus escolhe aqueles que honram a sua palavra. Não a palavra dele, de Deus, pura e simplesmente. Há pessoas que obedecem à palavra de Deus por imposição, por obrigação, por, digamos assim, por interesse. Mas há outras pessoas que obedecem à palavra para agradarem ao Senhor. Então, veja que muitos são chamados, Jesus disse, poucos escolhidos. Quem são os poucos escolhidos? Aqueles que carregam dentro de si aquele sentimento de honrar a sua palavra. Eu lembro que o papai nos deixou esse legado. A herança que eu recebi de meu pai, meu falecido pai, foi essa, honrar a palavra. Papai dizia sempre para a gente, hora é hora. Antes da hora não é hora, depois da hora não é hora. A hora é hora. Então, ele honrava a palavra dele. Ele honrava a palavra dele. Ele odiava a mentira. Quer dizer, mesmo não conhecendo a Deus, mesmo não conhecendo o Senhor, mas ele deixou para os seus filhos esse caráter. Ora, se a gente aprende a honrar a palavra de uns para com os outros aqui na terra, imagine com respeito à palavra de Deus quando nós a conhecemos, não é verdade? Porque a palavra envolve o intelecto, a razão, envolve a alma. A alma. A alma obedece ao espírito que o ser humano tem, que é a palavra. A alma, a alma humana, a minha alma se submete ao meu espírito, quer dizer, a minha razão, o intelecto, a inteligência, os talentos que Deus me emprestou. O espírito é dele, a sabedoria é dele, mas ele empresta para cada ser humano. Então, quando a nossa alma, quando a alma humana se sujeita, obedece, se torna humilde a essa razão, a essa inteligência, é porque está observando a vontade de Deus. Então, se o sujeito, como foi o caso de Judá, apesar dos seus pesares, apesar do que ele era, ele foi cruel com seu irmão José, mas ele honrou a palavra, ele era sincero. Você pode verificar na novela que todos os seus irmãos camuflaram a verdade. Ele estava camuflando a verdade, escondendo a verdade, mas ele estava incomodado pela verdade. Por isso ele saiu do convívio do seu pai e dos seus irmãos para viver sozinho. Ele não queria ver o seu pai, sabendo que o seu pai estava sendo enganado pelos seus irmãos e por ele também, então ele preferia ficar longe para não ver, não ter que enfrentar a face do seu pai com uma face de engano, porque ele guardava a verdade. Então você verifica que Judá foi eleito como o primogênito de Jacó, embora Jacó amasse muito a José e a Benjamim, mas Deus é quem escolhe. Deus foi quem escolheu Jacó, já no ventre de sua mãe. Foi Deus que escolheu, não foi
o ocaso, não foi a sorte, não foi o próprio Deus. Então, amiga e amigo, se você quer tirar um proveito dessa palavra para a sua vida, honra a sua palavra. Porque quando a gente honra a palavra, quando a gente obedece a palavra, quando a gente empenha a palavra e mantém-na firme e a obedece e pratica, não só a palavra de Deus, que isso é obrigação, mas a nossa própria palavra. Então a gente se torna bem-aventurado na terra. Você quer ser feliz na terra? Você quer ser feliz? Você quer mudar a sua vida? Você quer mudar a sua vida é ruim. Você vai na igreja, você pratica uma religião, você pratica uma fé, mas a sua vida não anda, parece estar travada. Você ainda continua infeliz. Por quê? Observe isso, é o âmago da sua vida, é o seu coração. É o que diz o texto sagrado. Ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, que é a sua alma. Então, guarda o seu coração para obedecer à palavra. Se você empenhar a sua palavra com alguém, vai até o fim. Vai até o fim. Você vai ver que você será abençoada. Então, eu aprendi isso. Eu aprendi esse princípio e é o que eu passo para você. Honrar a palavra empenhada. Porque é assim que a gente vive nesse mundo, é ou não é? Você casa com uma pessoa, você empenha a sua palavra, você empenha a sua vida. A sua palavra é a sua alma. A sua palavra representa a sua alma, o seu intelecto. Você empenha a sua vida por inteiro naquela palavra quando você casa com alguém. E se esse alguém que também empenhou a sua palavra, a sua vida por você, se esse alguém falhar nessa palavra, então o seu mundo cai, não é? Não é assim? Quantas pessoas têm chegado para nós e dito, bispo, eu tinha uma vida maravilhosa, minha família, meus filhos, tudo ia bem na minha casa. Eu vivi digamos assim, num paraíso. Até que um dia, uma mulher tirou o meu marido de casa. Ou um homem tirou o meu marido de casa. Tirou a minha esposa de casa, desculpa. Mas, o que aconteceu? O meu mundo se abriu, os meus pés ficaram sem chão e eu caí em depressão. Desde então começou o meu inferno. Porque quando a gente ama a pessoa que a gente crê que também nos ama, não é? Então há uma troca, né? Uma sintonia de amor humano, sentimento, mas envolve também razão, porque a pessoa tem um intelecto, tem um espírito, que se entrega também. Quando a gente casa, é espírito com espírito, alma com alma e corpo com corpo. Não é assim? A nossa trindade cola com a outra trindade e tornamos-nos uma só trindade, um só corpo. Então, amiga e amigo, quando a gente é, digamos, aviltado, humilhado pela infidelidade, deslealdade da pessoa com quem nós nos casamos ou com alguém que nós negociamos e nos comprometemos, aquela pessoa falha na sua palavra, o mundo da gente cai. Aí vem
a desordem na nossa vida, na vida da pessoa que empenhou a sua palavra, ou na nossa vida, em nós que empenhamos a nossa palavra e a descumprimos. Essa é a pura verdade. Então você vê hoje o mundo em desordem completa, total, 100% em desordem. Por quê? Porque o casamento foi colocado nesse patamar, o patamar da desordem, da deslealdade, da infidelidade. Essa é a realidade. E se a pessoa é infiel a quem ela vê, toca, sente e cuida dela, imagine com respeito àqueles que nós não vemos, que não sentimos e que não tocamos, que é o próprio Deus. Então o Espírito Santo está buscando pessoas assim. Ele está buscando pessoas, está separando, escolhendo pessoas que realmente honrem a sua palavra, que tem caráter. Chama-se isso caráter. Honra a sua palavra. Você se comprometeu, então você vai ter que cumprir o que você se comprometeu. Antigamente, essa honra à palavra envolvia a morte de um animal. E partido ao meio, aquele animal, uma banda de um lado, uma banda de outro, os dois que se relacionavam ou que se comprometiam com a palavra, passavam pelo meio daqueles animais. Um querendo dizer por outro, esse é o sentido. Olha, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você tem o direito de fazer com a minha vida o que foi feito com esses animais. E é isso que Jesus fez no Calvário. Se eu não cumprir com a minha palavra por você, que eu empenhei, então você tem direito de fazer comigo o que foi feito no Calvário. Quando Deus entrou em aliança com Abraão, lá no capítulo 15 de Gênesis, você vai ver esse texto, você vai ver esse caso. Deus mesmo passou entre as partes dos animais, dizendo para Abraão, olha, Abraão, se eu não cumprir, em outras palavras, se eu não cumprir a minha palavra para com você, você vai ter o direito de fazer comigo, Deus, o que foi feito com esses animais. Deus passou numa forma de fogo no meio daquelas partes dos animais. Pense nisso, minha amiga, meu amigo. Aí está a fé inteligente, a fé que não envolve emoção, a fé que usa a cabeça, a inteligência. Quando a pessoa empenha a sua palavra, ela tem que estar convicta de que vai cumprir a sua palavra. Salvo se morrer no meio do caminho. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.